Glória a Deus, iniciando mais uma quinta-feira do Flor das Fontes. Eu sou Camille, sou sua irmã em Cristo e estou aqui, como toda quinta-feira, para compartilhar uma palavra no seu espírito. Essa semana nós estamos falando cada dia sobre alguma pessoa da Bíblia. Estamos vivendo a Semana do Governo da Glória, a glória em nós prevalecendo sobre a glória humana. Isso me faz lembrar um Salmos muito maravilhoso que diz: não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome. E essa é a nossa experiência. Não existe glória em nós. A glória humana, ela é passageira, ela é recheada de muita vaidade. Mas a glória de Deus, sim, ela é eterna, ela permanece para sempre. Ela é duradoura. A glória de Deus é duradoura. Hoje, especificamente, irmãos, eu gostaria de conversar com vocês e compartilhar uma palavra sobre João Batista. A glória em João Batista denunciando a aposta da carne. Nós vamos ler vários versículos, vários textos de referência sobre a vida de João, que é um homem tremendamente de Deus, né? É um espírito aí que tem uma continuidade, início em Elias, no Antigo Testamento, e tem a continuidade em João Batista na Nova Aliança. Então, para nós começarmos, eu quero ler Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 3, que diz: porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então, ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Versículo 12. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. A partir deste versículo, eu quero compartilhar aqui com os irmãos 3 questões que dizem respeito à identidade de João Batista. A primeira coisa que nós precisamos entender é que João, ele era uma voz de denúncia. Ele entendia que a situação de Herodes, de possuir Herodias, que era a mulher de Filipe, seu irmão, era algo que estava contra a própria lei de Deus, estava contra a lei mosaica de não adulterar. Ele estava fazendo justamente ao contrário, estava adulterando, estava cobiçando, estava possuindo a mulher do teu próximo. Então, João, ele estabeleceu claramente uma voz de denúncia, dizendo contra o próprio tetrarca, contra o próprio Herodes, que era uma figura de autoridade, de que o que ele estava fazendo não era lícito, não é lícito que você possua a mulher do teu irmão. Isso nos faz entender que a voz profética, a voz de João Batista, era uma voz de denúncia. Quando alguém tem uma porção de estar nesse mover, como ministério mesmo, de ser um profeta, e nós vamos ver adiante que João ele era mais que um profeta, a primeira voz e marca que esse espírito tem, que essa pessoa tem, é uma voz de denúncia. Não se relaciona com as figuras de autoridades de uma forma para querer bajulação, para bajular, não se relaciona por interesse, mas se relaciona por autoridade, se relaciona por uma voz de denúncia. Não está ali para agradar aos homens, mas está ali para agradar a Deus. Se aquela figura de autoridade política estava contra a lei de Deus, então João se manteve em obediência a Deus e denunciando essa figura de autoridade. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos destacar da pessoa de João. Ele era uma voz profética, ele era uma voz de denúncia que não se relacionava com as figuras de autoridade por interesse. A motivação e o desejo primordial de João estavam em agradar a Deus. E se para agradar a Deus ele consequentemente se tornaria alguém que não era alguém que essa figura política não iria gostar, ele estava nem aí para isso, ele preferia agradar a Deus e desagradar ao homem. João era uma voz de denúncia. E o segundo ponto era que João, ele era mais que um profeta. Mateus 11, 9 diz:
Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Dizendo a respeito de João, João ele era muito mais que um profeta. Ele era alguém que tinha uma porção acima. Não somente profetizou em relação ao próprio Cristo, mas se relacionou com o próprio Cristo. Conheceu o próprio Cristo, batizou o próprio Cristo, viu o próprio Cristo, testificou do próprio Cristo. E o terceiro ponto, pensando principalmente no versículo 12, quando os discípulos vêm e levam o corpo de João e o sepultam, a primeira coisa que vem na minha mente enquanto eu li esse versículo é que João, ele era um espírito. João não era o seu corpo. João, ele era um espírito. E com base no que nós podemos pensar isso? Mateus 11, versículo 10 e 11 diz: Este é de quem está escrito: Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E se o quereis reconhecer, ele é mesmo o Elias que estava para vir. João não estava preso ao próprio corpo, porque João era um espírito. João era a continuidade do espírito de Elias. João, ele era a continuidade do propósito de Deus. João não vivia para si mesmo, mas João, ele era a continuidade do propósito de Deus, porque ele era um espírito. Não se extinguiu a antiga aliança na pessoa de Elias, mas teve uma continuidade na pessoa de João. Então, João era um espírito que se movia não para si mesmo, mas que se movia para o propósito de Deus. João Batista, ele era a continuidade do propósito de Deus. E aí, o terceiro ponto que nós podemos destacar aqui é que João, ele era uma testemunha enviada por Deus. Nós temos isso como base em João, capítulo 1, versículos 6 e 8, que diz: Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele não era luz, mas veio para que testificasse a luz. João não veio para falar de si mesmo, João veio para falar de Cristo. João veio não para testificar e dizer sobre como ele era bom e como ele batizava as pessoas. Não, João veio para falar de Jesus. Ele tinha um objetivo. Ele era uma testemunha. E assim como João Batista, precisamos nos mover nesse mesmo espírito. Precisamos ter este mesmo caminhar. Precisamos ter este mesmo mover. Nós precisamos testificar da luz. Precisamos entender que somos testemunhas. Testemunhas não falam de si mesmo. Testemunhas falam de algo, de alguém, e nós temos acesso à boa nova do reino de Deus, a boa notícia, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, que ao abrir da nossa boca, que as palavras que testificam da luz sejam aquilo que sejam liberados da nossa boca. Eu tenho lido o livro de Salmos e esse versículo saltou no meu espírito, porque fala que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Se Cristo Jesus é a luz e o nosso espírito é a lâmpada, então nós precisamos que ao abrir da nossa boca, o nosso espírito seja expresso, porque é no nosso espírito que nós temos comunhão com Deus. A Bíblia fala em Romanos 8,16 que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, assim como João Batista, que no abrir da nossa boca, nós venhamos ser testemunhas que não testificam acerca de si mesmos, mas que testificam acerca da luz, que tenham a boa notícia, que carregam o evangelho no seu espírito e que declaram e que profetizam essa palavra de vida eterna e de vida abundante. Então, irmãos, o quarto ponto aqui que eu quero destacar acerca da pessoa de João Batista é que João, ele não era sua aparência. João era uma voz que clamava. João Batista era definido pelo seu clamor. E com base no que nós podemos dizer isso? Mateus 3, do versículo 1 ao 4, a palavra do Senhor declara: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos, de camelo e de um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. João Batista era uma pessoa extremamente peculiar. Era um cara esquisito. Ele era estranho. E aí um outro texto também que fala sobre esse mesmo
assunto João, versículo 1 e 22 e 23. Agora, em outro contexto, quando João Batista é procurado por aqueles que são enviados pelos fariseus, eles perguntam: quem você é? Você é o Cristo? Você é Elias? Você é Eliseu? Você... Quem que tu é? Tu é Moisés? Quem da antiga aliança você é? Ele podia ter falado que ele era Elias, mas ele não falou, porque ele era a continuidade do espírito de Elias. Nem ele mesmo sabia, mas o Senhor veio e posteriormente a isso revelou que ele era sim Elias. Mas a resposta de João Batista é o seguinte: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E antes disso, eles perguntam: que dizes a respeito de ti mesmo? Fala quem tu és, para que nós venhamos dar a resposta àqueles que nos enviaram. Quem você diz que você é? Como você se enxerga? Como você se nomeia? Como você se denomina? Ele não falou: eu sou João Batista, filho de Zacarias, filho de Isabel, eu tenho tantos anos de idade, eu nasci em tal cidade, eu faço isso. Essa é a minha profissão. A minha profissão. Eu sou professora, eu sou assistente social, né? Porque hoje em dia as pessoas elas gostam de se nomear pela profissão dela. O que você é? Você é a tua profissão, claro. Você é a tua faculdade, você é o teu diploma, você é a tua graduação de 4, 5, 10 anos. Essa é a sua identidade. Tão miserável, tão efêmera, tão incerta, tão inconstante, porque se um dia você perder o teu emprego, não arrumar mais emprego na tua área, então você não é mais nada, porque se a tua identidade é o teu diploma, isso é muito miserável. Vamos estar elevados, vamos, como João Batista, nos denominar como a nossa voz. Nós somos uma voz que clama no deserto. Uma voz que clama neste mundo, uma voz que clama neste cosmo, uma voz que clama neste tempo presente, uma voz que clama diante do sistema mundo caótico, perdido. Assim como João Batista, somos como Daniel, que decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, decidiu jejuar para se alimentar daquilo que proporcionava vida ao corpo dele. Então, a semelhança de Daniel e a semelhança de João Batista, que nós venhamos nos nominar quando nos perguntarem, vamos nos nomear quando nos perguntarem, que nós não somos a nossa aparência. Nós não somos o gafanhotos e mel silvestre que nós comemos. Nós não somos as vestes de pelo e de camelo e o cinto de couro que nós vestimos. Nós não somos isso, nós não somos as questões familiares, não somos os nossos pais, não somos a cidade em que nascemos, não somos simplesmente brasileiros, não sou simplesmente campineira, não sou simplesmente filha de Daniele e de Alexandre, não sou simplesmente uma quase assistente social. Eu sou uma voz do que clama, uma voz que clama, uma voz que anuncia, uma voz que testifica da luz, uma voz que fala do Senhor. Que essa seja a nossa identidade, que essa seja a nossa porção, que esse seja o nosso caminhar, irmãos. Porque o que diz respeito ao que vestimos e ao que comemos, uma hora muda. Eu moro no Brasil, eu visto roupas calorentas, porque moro num país quente. Se algum dia eu me mudar para algum país, sei lá, europeu, que faz muito frio, eu não vou mais vestir essas mesmas roupas, terei que me adequar às estações. Se eu defino a minha identidade pelo meu estilo de roupa, isso é efêmero, isso é inútil, não é sobre isso. É interessante que você se vista de uma forma adequada, com que você se identifique, eu creio nisso. Nós precisamos nos vestir da forma como nós nos identificamos, não tem que forçar nada, não precisa vestir roupas desconfortáveis para agradar a terceiros, precisamos nos vestir de formas adequadas, apropriadas com aquilo que nós nos identificamos, mas não nos definimos com isso, não nos definimos com o que nos alimentamos. Moramos no Brasil, comemos arroz e feijão todos os dias, mas se algum dia nós nos mudarmos para a Ásia, comeremos outros tipos de comidas, comeremos arroz, mas completamente diferente. Então a nossa identidade não está no que comemos, a nossa identidade não está em como nós vestimos. E aí eu penso logo em Mateus 6, não é a vida do homem mais do que o comer, não é a vida do homem mais do que o vestir, não é a vida do homem mais do que beber? A resposta é sim, definitivamente, com certeza sim. E é claro que quando eu falo isso, eu falo com base no que Jesus falou. Jesus falou para nós não nos mantermos ansiosos, porque o vosso Pai sabe muito bem do que necessitais. Nós necessitamos de comer, nós necessitamos de beber, nós necessitamos de vestir.
essa é a nossa realidade, necessitamos disso, mas nós não vamos viver ansiosos por coisa alguma, nem com o que nós vamos comer, nem com o que nós vamos beber, nem com o que nós vamos nos vestir, porque compreendemos que a vida é mais do que comer, que a vida é mais do que beber e que a vida é mais do que vestir. A vida é o quê? A vida é uma voz que clama. A vida é ser uma testemunha. A vida é testificar da luz. Essa luz que está no nosso espírito, porque o nosso espírito é a lâmpada do Senhor. E outro ponto que eu quero destacar aqui é que João, ele era amigo do noivo Jesus e nisto estava a sua alegria. João 3, 29 e 30. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Essa alegria já se cumpriu em João, porque ele era um amigo do noivo e estava alegre porque o noivo estava adornando e se encontrando com a sua noiva. Ele não tinha ciúmes. Ele não estava igual o Josué lá com ciúmes de Moisés. Por que você não tá proibindo esses caras aí de profetizarem, de clamarem, de invocarem? Moisés já fala: Josué, você tá com ciúmes de mim? Sai pra lá, quem dera todo mundo profetizasse. João não estava com ciúmes de que Jesus estava ganhando muitos discípulos. Jesus era o nome. Jesus era o nome mais conhecido daquela época. João não tinha ciúme, João não tinha medo de perder os seus discípulos, porque quando Jesus veio, João já batizava, João já pregava no evangelho, já falava: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. João já estava estabelecido no ministério que Deus tinha colocado como encargo para ele. Ele era uma voz que clamava. Quando Jesus veio, João não se manteve com ciúmes, tanto que quando ele estava preso, ele manda os discípulos irem até Jesus e pergunta: quem é você? Você é o Cristo ou nós devemos esperar por outro? A resposta de Jesus é: vai, anuncia a João, os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os leprosos são curados e o evangelho, a boa notícia, sendo pregado aos pobres. Vai, anuncia, vai, testifica, inspira João, lembra João que o ministério dele é testificar da luz, que essa é a identidade dele. Então João estava alegre, porque ele ouvia a voz do noivo, ele percebia a presença do noivo, nisso ele se regozijava, porque ele recebia a presença do noivo e a voz do noivo estava no espírito dele. A alegria de João estava na presença e na voz do noivo. Aleluia! Que essa seja a nossa alegria de receber e de perceber a presença do noivo, de ser cheio por essa voz. E à medida que nós vamos falando, as palavras vão se expandindo nas nossas bocas e nós vamos sendo cheios dessa palavra. Essa é a nossa movimentação, irmãos. Nós nos movimentamos por salmos e nos cânticos espirituais. Nós mandamos a tristeza para lá. Show tristeza, tá repreendido em nome de Jesus. Que sejamos cheios do Espírito. Sejamos cheios dos frutos do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, temperança, perseverança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que sejamos cheios da alegria, assim como João. Nós somos a noiva, nós estamos sendo adornados, preparados como membros desse corpo de Cristo, como membros da noiva, pertencemos à noiva que vai se encontrar com o noivo. Nós esperamos, nós declaramos: Maranata. Nós clamamos, esperamos e profetizamos, esperamos e apressamos, esperamos e trabalhamos. Aleluia! E o último ponto: João Batista era um homem que vivia em restrição. Ele era um homem que se restringia. Mateus 11, 18. Assim veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: este tem demônio. João não bebia e ele jejuava e não bebia vinho. E uma outra restrição de João: então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram para Jesus: por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes os seus discípulos não jejuam? Se os discípulos de João jejuavam, é porque João jejuava, né? João se restringia. João era um homem que jejuava. João era um homem que ele se restringia, não bebia vinho. Nós precisamos caminhar em restrição. Precisamos jejuar mais, irmãos. O jejum, nós precisamos entender que o jejum é um convite de Deus para nós estarmos mais próximos dele, para nós estarmos com a nossa carne mortificada, o nosso espírito estar elevado. A experiência que nós temos quando nós jejuamos é uma experiência intensa. Intensa. Para entender, você tem que jejuar, tem que experimentar. A gente fica elevado, a gente fica numa dimensão diferente. A gente está aqui, mas a gente não está. É um convite. Precisamos jejuar, precisamos viver em restrição. Irmãos,
Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu espírito. Grande alegria falar sobre o João Batista. E João Batista era este homem. E nós precisamos também, nesse último minuto final, falar de algo que é extremamente importante. Precisamos nos manter nesse encargo. O Senhor colocou no meu espírito o encargo essa semana. Eu acordei, tive um sentimento. Nós precisamos ter responsabilidade com os membros do corpo que nós participamos. Nós estamos nos movimentando e nos movendo com a igreja de Vinhedo, então precisamos ofertar para esse ambiente, precisamos dizimar para esse ambiente. É uma responsabilidade nossa, que o Senhor nos desperte, que nós venhamos estar conscientes, não venhamos estar distraídos, não venhamos estar em êxtase, no sentido de adormecidos, precisamos estar despertos, sejamos responsáveis, tenhamos uma definição, uma consagração, entregamos os nossos dízimos, consagremos as nossas ofertas, tenhamos responsabilidade, participemos, nos envolvamos e sejamos coparticipantes da obra que o Senhor tem realizado no nosso espírito. Como comunidade, precisamos ser uma igreja saudável. O Senhor seja com seu espírito. Shalom, shalom. Amém, Senhor Jesus. Louvado, Senhor, e glorificado seja o seu nome, hoje e para todo sempre. Senhor Jesus, hoje nessa quinta-feira das fontes, na quinta-feira, Senhor Deus, do fluir das fontes, Senhor Deus, nos posicionamos, Senhor Deus, em Ti, para fluir, Senhor Jesus, através de Ti, Senhor Jesus, porque bebemos, Senhor Deus, de uma única fonte espiritual. Ó Senhor Jesus, a glória em João Batista denunciando a aposta da carne. Senhor Jesus, graça nós te damos, Senhor Deus, pela Tua glória, Senhor Deus, manifestada em nossas vidas, Senhor Deus, através do Seu Espírito, através do Seu sacrifício, através do Seu dispensar, Senhor Deus, em nós, porque nós estamos abertos, Senhor Jesus, como vasos, Senhor Deus, de honra, para receber mais de Ti e para honrar a Ti, Senhor Deus. Nos equipa mesmo, Senhor Deus, com essa glória, Senhor Deus, para que sejamos, Senhor Jesus, valente em qualquer situação, Senhor Deus, em qualquer circunstância, enfrentando qualquer circunstância, Senhor Deus, indo adiante, Senhor Deus, prosseguindo, Senhor, não olhando para trás, Senhor Deus, mas, Senhor Jesus, conquistando, Senhor Deus, aquilo que está determinado para as nossas vidas, Senhor Deus, conquistarmos, Senhor, e então integrar, Senhor Deus, entregar essa glória que pertence ao Senhor. Dá-nos mesmo, Senhor Deus, hoje a marca desse equilíbrio, Senhor Deus, que existe, Pai, que os céus servem à terra, Senhor Deus, e a terra serve aos homens, e os homens, nós servimos ao Senhor. Nós te entregamos, Senhor Deus, essa glória, Senhor Jesus, porque ela pertence a Ti, Senhor Jesus. Por isso nós nos curvamos diante de Ti, Senhor Deus. Por isso nós te reconhecemos, Senhor, como nosso único Senhor e Salvador. Ó Senhor Jesus, Tu és ungido, Senhor. Tu és aquele que se fez homem, que morreu, que ressuscitou, que está agora em ascensão, Senhor Deus. E nós, Senhor Jesus, repetimos, Senhor Deus, esse caminho, Senhor Deus. Nós também morremos, Senhor Deus, para as coisas deste mundo, Senhor Deus. Nós estamos juntamente mortos, juntamente com Cristo, Senhor. E nós servimos a Ti, Senhor Deus. Ensina-nos a nos viver, Senhor Deus, nessa posição, Senhor Deus, de uma vida elevada, Senhor Deus, de uma vida em ascensão, Senhor Deus, essa vida elevada, Senhor Jesus, onde nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais,
em espírito, e o Senhor é aquele que intercede por nós, como nosso bom advogado, como sacerdote. Senhor Jesus, olha para todas as situações, Senhor Deus, que temos de enfrentar, Senhor Jesus. Livra-nos, Senhor Jesus, de toda incredulidade, livra-nos de toda fraqueza, de todo desânimo, Senhor Jesus. Dar-nos mesmo um espírito, Senhor Deus, fervoroso, que nós sejamos, Senhor Deus, quentes, Senhor Deus, na Tua presença, Senhor Jesus. Pois assim eu denuncio, Senhor Deus, todo o ataque do inimigo, Senhor Deus. Denuncio toda a oposição, Senhor Deus. Todo o espírito, Senhor Jesus, maligno, Senhor, que queira, Senhor Deus, nos enfriar. Todo espírito, Senhor Deus, de Herodes. Todo espírito, Senhor Deus, de Faraó, Senhor Deus. Todo espírito, Senhor Deus, de Jezabel, seja denunciado perante o Senhor hoje, em nome do Senhor Jesus. Sabemos, Senhor, que o Senhor nasceu, se manifestou para desfazer todas as obras do inimigo. Todas as obras do inimigo é desfeita hoje, porque o Senhor Jesus triunfou na cruz sobre todo principado, potestade e dominadores do ares. Senhor Jesus, nós nos encontramos contigo, Senhor Deus. Nós nos separamos para contigo, Senhor. Nós nos consagramos, Senhor Jesus, para o Senhor. Habilita-nos, Senhor Jesus, em todos os nossos caminhos, Senhor Deus. Habilita, Senhor Jesus, em cada passo, Senhor Deus, porque o Senhor não nos deu um espírito, Senhor Deus, de medo, mas nos deu um espírito, Senhor Jesus, de ousadia, Senhor Deus, de poder e de amor, ó Senhor Jesus. Por isso, Senhor Deus, nós vamos adiante, porque nós temos uma palavra, Senhor Deus, que nos direciona, Senhor Deus. Uma palavra, Senhor Deus, que nos fortifica, Senhor Deus, que nos edifica a cada dia para enfrentarmos, Senhor Jesus, cada batalha, Senhor Deus. Eu declaro que nós nos despimos daquilo que é velho, do velho homem, e nós nos revestirmos de Jesus Cristo. Estamos, Senhor Jesus, equipados, Senhor Deus, com a Tua espada, com a Tua palavra, Senhor. Proteja mesmo, Senhor Deus, os nossos pensamentos, Senhor Deus. Proteja, Senhor Deus, a nossa mente, Senhor Jesus, com a Tua palavra sendo renovado dia após dia. Senhor Jesus, porque as armas das nossas milícias não são carnais, e sim poderosa no Senhor, para destruir todos os sofismas, para anular todos os sofismas, para destruir, Senhor, todas as fortalezas do inimigo. O inimigo não tem fortaleza, lugar na nossa mente, porque nossa mente é renovada dia após dia, como o nosso espírito. Por isso nós invocamos, Senhor Deus, o Teu santo nome, porque todo aquele que invoca o Seu nome será salvo. Amém. De quem esse amor
ti. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Só tu és a minha realidade. Seus pensamentos me definem, seus pensamentos me definem. És tudo para mim, tu és a minha realidade. Só tu és a minha realidade. E não há nenhum outro igual, tu és a minha realidade. Ó Senhor Jesus, tu és a minha realidade. Seus pensamentos me definem, seus pensamentos me definem. És tudo para mim, pois és a minha realidade. Só tu és a minha realidade. Minha realidade não está presa a esse mundo. Minha realidade não é o dinheiro que eu ganho, nem muito menos o que eu tenho. Só tu és Jesus. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Seus pensamentos me definem, seus pensamentos me definem. És tudo para mim. Tu és tudo para mim. Sei que estás aqui. Quero te ouvir falar. Se revele a mim. Sei que tens tanto pra me ensinar. Meus dias são seus. Meus dias são seus. Quero trilhar os seus passos. Um só de cada vez. Criança seguindo rastros, prossigo em sua direção. Meus dias são seus. Meus dias são seus.
Desejo estar contigo, isso seria tão melhor do que estar aqui. Mas se ao ficar